Ok, pessoal, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um colóquio aqui do programa de pós-graduação em Engenharia Física, certo? Da Universidade Federal Rural de Pernambuco, certo? Eu vou fazer aqui a apresentação do nosso coloquialista de hoje, que é o professor Juan, da Universidade de Antioquia, certo? Na Colômbia. Então, o professor Juan, ele fez graduação em Engenharia Física pela Universidade Tecnológica de Pereira, na Colômbia. Fez mestrado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, certo? E doutorado em Física na Universidade de Antioquia, na Colômbia. Atualmente é professor de Física na Universidade de Antioquia e, de forma resumida, né, ele é bastante atuante. Hoje nos dá, apesar de jovem, nos dá a satisfação de ouvi-lo falar sobre Experimental Exploration, Dynamic Phase Transition in Ferromagnetic Fields. Então, Juan, a palavra é toda sua, certo? Sinta-se à vontade. Muito obrigado, Holanda, pelo convite. Eu não esperava mesmo esse convite aí, mas bom apresentar um pouco do trabalho desenvolvido na minha tese doutoral. Pronto. Tem um disclaimer, uma advertência aí, é porque esse colóquio aqui eu vou falar muito da letra Q. Aí, se vocês sabem, em espanhol, ela tem um som diferente. Aí, vou pedir desculpas se eu falar do jeito estranho, que vocês podem apresentar que estou xingando um pouquinho, mas não é isso, é porque posso esquecer. E também que é portunhol. Vou tentar falar português, mas há 6 anos que não falo muito português, porque eu voltei do Recife já um tempo atrás, mas vou tentar. Vamos fazer o exercício. Se vocês não conseguirem entender um pouco o que eu estou falando, aí pode parar e a gente fala inglês, fala espanhol, um pouco mais devagarzinho para que vocês entenderem. Tá? Tudo bem, perfeito, sem problema. Ok. Pronto. Aí eu quero falar um pouco, aqui eu falo um pouco do Tale of Two Continents. Eu vou falar um pouco da minha experiência. Como o Holanda falou, eu comecei aqui meu mestrado no Recife. Aí vocês veem, aqui estou eu, aqui está a Holanda, aqui no NUMAG, do professor Resende. Aí eu trabalhei no meu mestrado com o professor Fernando Machado, ele foi quem deu a oportunidade para trabalhar no NUMAG, e foi um trabalho muito bom lá. Aí eu voltei para a Colômbia, especificamente a Universidade de Antioquia. Ela fica na cidade de Medellín, aqui no norte da capital, que é Bogotá, na Colômbia. Aqui esse é nosso campus universitário, que, como falava o Holanda, a nossa universidade tem mais de 200 anos de ser fundada. Pronto. Aí, esse trabalho tem muita colaboração. Aí eu passei a trabalhar um pouco, como vocês veem, dois continentes, porque eu trabalhei aqui na Espanha, na Europa, especificamente na cidade de San Sebastián. San Sebastián tem um centro de pesquisa denominado SIC Nanogune. Aí a gente fez muito dessa pesquisa que eu vou mostrar aqui. E eu trabalhei no grupo do nanomagnetismo, nessa cidade tão maravilhosa, aqui no mar. Aí, vocês podem falar, eu sempre estou perseguindo o mar. Primeiro no Recife, aí depois no São Sebastião. Lastimosamente, Medellín não tem, mas é uma cidade muito boa. Pronto. Aí vocês sabem que esse trabalho foi feito nessas duas cidades. Aí vou falar um pouco do conteúdo da nossa apresentação. Primeiro, vou falar a motivação detrás desse experimento que a gente fez, mas aí depois vou falar do método experimental. Como é que foi a fabricação dos filmes finos e a técnica de Magneto-Optical Care Effect, que foi o que possibilitou a detecção de transições dinâmicas.
E aí vou falar um pouco do nosso trabalho experimental na detecção de transições dinâmicas de fase. E aí, por último, um resumo do todo que eu vou tentar explicar. Pronto. Então, por que é importante falar um pouco do fenômeno dinâmico? A gente sempre fala de coisas estacionárias, mas os fenômenos dinâmicos, eles estão no toda a nossa vida. Por exemplo, a atividade neuronal, a formação de dunas, e além de, por exemplo, o laser, eles apresentam essas transições dinâmicas. Então, é muito importante entender como no magnetismo, as transições dinâmicas, como os campos que estão variando com o tempo, eles podem afetar o sistema. Pronto. Aí, então, para falar do dinâmico, a gente precisa primeiro entender o que é o equilíbrio. Aí, no equilíbrio, a maioria da pessoa lembra, aquele que ha trabalhado com magnetismo, que você tem algo que é denominado na temperatura crítica, ou temperatura de Curie. E nessa temperatura de Curie, a gente tem um parâmetro de ordem, denomina a magnetização, é nosso parâmetro de ordem, e a gente olha como esse parâmetro de ordem, ele vai mudando com a temperatura. Aí, quando chegar à temperatura crítica, essa ordem de curto alcance do sistema, através da integral de change, a integral de troca, ele se perde. E aí fica o sistema em um sistema desordenado ou paramagnético. Então, a gente tem uma transição ferromagnética a paramagnética, e essa transição aqui é o que a gente denomina de segunda ordem, porque ela é contínua, o parâmetro de ordem sempre está mudando continuamente com a temperatura. E também a gente tem outro tipo de transição em sistemas em equilíbrio, que é quando você tem uma curva de histeresis, como essa que estou apresentando aqui. Aí o parâmetro de ordem é a magnetização, e o conjugado dessa magnetização é o campo externo que a gente está botando sobre a amostra. Aí, esse campo, como vocês veem, ele tem um campo onde a magnetização muda de um signo positivo a um signo negativo. Então, aí a gente vai a jogar um pouco com esse parâmetro de ordem. Vou falar muito do parâmetro de ordem em transições dinâmicas. Pronto. Então, a magnetização em sistemas magnéticos é muito importante. Aí, como é que o sistema a gente procura fazer fora do equilíbrio? Pronto. O que a gente faz é não botar um campo magnético constante, senão um campo que está mudando com o tempo. Aí, o período vai ser muito importante, e a gente já vai ver que esse termo aqui, que é o que a gente denomina um bias, que é um campo constante a este campo variável no tempo, ele é importante na resposta de histeresis do nosso sistema. Aí, quando você bota um período muito, muito grande para esse campo magnético externo que vocês têm no sistema, aqui a linha azul é o campo que a gente está botando sobre a amostra, e o vermelho é a resposta magnética à amostra. Mas quando você bota um campo que ele é muito rápido, é lento, aqui, mais ou menos, o período faz que a magnetização ela siga o campo externo que a gente está fazendo, que está jogando sobre a amostra. Então, a magnetização está seguindo esse campo, e aí você recupera uma imagem de histeresis. Pronto. Mas, quando você faz um período embaixo do denominado período crítico, você tem um quebra na simetria. E os spins, ou o momento magnético, ele já não pode continuar seguindo o que você está jogando sobre a amostra. E aí, essa quebra de simetria faz que o sistema tenha dos novos aqui, como vocês veem, já não faz a histeresis normal no sistema, sino que ele já tem dos máximos e mínimos locais. Ou seja, que essa quebra de simetria provoca que você tenha uma transição. Você passa aqui o nosso parâmetro de ordem, vai ser um parâmetro de ordem dinâmico,
e vai ser o que a gente denomina que vai ser a magnetização em função do tempo. Aí, quando você olha a magnetização no tempo, você vê essa linha verde aqui. Essa linha verde diz que você tem um Q aproximadamente igual a zero. Mas, quando você faz a integral aqui, essa integral, você vê que é diferente do zero. É mais ou menos 1. Então, você tem uma transição de fase de um sistema ordenado a um sistema desordenado. Como a gente pode olhar aqui? Aqui nós olhamos o parâmetro Q em função do período. No período crítico, você tem aquela transição, aquela que estamos mostrando no equilíbrio, só que aqui a gente não fala na temperatura crítica, mas um período crítico que distingue entre o parâmetro, uma fase paramagnética e uma fase ferromagnética. Pronto. Aí um pouco da teoria traz desse sistema, ou traz um pouco das amostras que a gente precisa, é assim mesmo. Se vocês lembram um pouco do curso de magnetismo, nós podemos falar de um anisotropic Heisenberg model que vai mais ou menos a apresentar como a resposta da amostra, de uma amostra qualquer, ou hamiltoniana da amostra, em termos dos momentos magnéticos, onde você tem aquela integral de troca, aqui o J, tem o término de Zeeman, e além tem esse término aqui, a anisotropia. Esse é o anisotropic Heisenberg model. Só que a gente, para poder olhar essas transições do que estou falando, você precisa um sistema muito especial e tem que converter esse anisotropic Heisenberg model em um Ising model. E vocês sabem que para fazer isso, o que a gente precisa fazer é botar uma alta anisotropia nas nossas amostras. Que a anisotropia do sistema seja muito forte, assim os spins eles ficam orientados em uma orientação preferencial, por exemplo, o eixo X, Z, pode ser qualquer um desses, mas ele fica no plano. Por quê? Porque você tem uma anisotropia muito forte. Aí, você tem esse término aqui acima, você vê que ele cambia um pouquinho com o Ising model tradicional, porque tem a parte cinética. Aqui, o kinetic é porque esse campo, esse termo acima, ele está mudando com o tempo. Pronto. E se você pode fazer uma comparação muito rápida entre o que seria o equilíbrio e o cinético. Quando você tem um equilíbrio, como eu falei no começo, você tem um parâmetro de ordem que é a magnetização. Você pensa que é um mapa aqui, um mapa tridimensional da magnetização. Aí você tem um campo conjugado, que é aquele da esteresis, que seria o campo externo no sistema, e tem uma temperatura crítica, onde tem uma transição termodinâmica fase, thermodynamic phase transition, que distingue entre a fase ferromagnética e a fase paramagnética. E você pode comparar rápido, e aqui vê que você, no Dynamic Phase Transition Map, aqui, você tem um ponto aí que tinha fases, tem uma fase ferromagnética, uma fase paramagnética e tem um campo conjugado, que é o bias field. Então, você rapidamente pode dizer, bom, o dinâmico e o equilíbrio, eles são muito similares. Então, por quê? Porque tem uns diagramas de fases similares, além que tem um conjunto de exponentes críticos que são muito similares à parte de equilíbrio. Mas, se você olha em detalhe, vai haver algumas diferenças. Quais são as diferenças? Que aparecem essas que o nosso grupo denominou as metamagnetic fluctuations, ou seja, flutuações metamagnéticas. O que são metamagnetic fluctuations? São um incremento muito rápido do parâmetro de ordem dinâmico em uma região muito baixa de campos. Como é que é isso? Aí você vê que esse aqui é o equilíbrio. Aí se você vê a transição no equilíbrio,
aí ele não tem aquelas, essas franjas aqui, a gente fala de sidebands, bandas laterais aqui, e se você olha aqui a susceptibilidade no sistema, ela só tem um ponto aqui, um pontinho aí na transição. Mas, quando você fala do caráter dinâmico em nosso sistema, você vê que o parâmetro ordem Q, ele está mudando, mas tem essas bandas aqui que se vão formando em função da relação do período, o campo que a gente está jogando lá nas amostras. Esse aqui foi a primeira evidência desse comportamento que diferenciava o conjunto dinâmico do conjunto de estudos no equilíbrio. Então, aí é onde chega a motivação do nosso trabalho. Experimentalmente, até que a gente fez esse trabalho aqui, são esses diagramas, diagramas que eu estava falando, diagramas fora do equilíbrio, onde a gente está olhando o parâmetro de ordem Q, eles só foram feitos em função do período e o campo bias. Aí a gente vai ver que nós mudamos um pouquinho isso para botar outro parâmetro importante para olhar como são as transições. Além disso, os estudos que até agora foram feitos, bom, até que o nosso estudo saiu, eram muito perto do ponto de transição. Então, você não olhava todo o panorama, todo o diagrama de fase, senão uma região muito curta desse diagrama aí, e eles só foram feitos para uma amostra que tem uma taxa de T over TC, ou seja, da temperatura sobre a temperatura de Curie, muito alejada da temperatura ambiente. Bom, então, por que foi limitada? Primeiro, para medir esse fenômeno como um fenômeno onde você está jogando um campo que está mudando com o tempo, é difícil manter as condições estáveis no sistema. É muito complicado. Também você precisa muita sensibilidade e resolução nas suas medidas. Por quê? Porque os campos estão variando muito rápido, aí você precisa pegar toda essa informação e pegar muito rápido e que o período não esteja mudando, as condições externas, então é difícil. E o mais importante é que você precisa assegurar que as suas amostras sejam muito especiais. Especiais no sentido que elas têm que parecer como se fossem do tipo Ising, ou seja, que tenham uma alta anisotropia que permita que você tenha só dois eigenstates possíveis, ou seja, que seu spin só pode tomar o mais um meio, menos um meio. Isso é o mais importante aí no nosso sistema. Então, qual é a motivação atrás? É conseguir abordar um pouco essas perguntas aqui, mas estender para diferentes razões aqui de temperatura sobre temperatura de Curie. Isso é que nós estávamos interessados em olhar como a temperatura, assim como no equilíbrio, você tem que a temperatura é importante quando você tem uma transição, como a temperatura pode ser importante nas transições dinâmicas de fase. E não só trabalhar o sistema para um sistema no particular, sino estender esse estudo aí nosso para diferentes filmes ferromagnéticos. Pronto. Então, aí vamos passar um pouco ao que é o método experimental. Como foi que a gente conseguiu fazer aquelas amostras importantes para fazer as nossas medidas? Então, o mais importante que a gente precisa é que o nosso sistema seja tipo Ising, ou seja, que seja bistable, que tenha só dois estados possíveis, mas a saturação, menos saturação, mais um meio, menos um meio. E aí, como você joga fora esses elementos aqui, botando uma alta anisotropia no nosso sistema. Aí a gente tem que lembrar um pouco do microspin model, ou Stoner-Walhart model, que apresenta a nossa amostra como se fosse um macrospin,
onde você tem uma anisotropia alta em um eixo de fácil magnetização, que a gente fala de easy axis, e um eixo de hard axis, onde a magnetização é mais difícil de você botar nesse eixo. Então, vocês lembrem que quando você bota o campo magnético, você está vendo a projeção da magnetização com respeito a esse eixo que nós estamos botando, né? Então, se você tem um tipo dessas amostras que são bistable aqui, você deveria ter esse tipo de magnetização de resposta, onde ao longo do eixo do easy axis, você vai ter que a magnetização, quando você chega no denominado campo coercitivo, aí ela tem que fazer um flip, porque você está aqui nessa direção aqui. Então, quando você joga no sentido contrário, aí ela tem que fazer um flip. Não tem esses termos aqui, onde ela vai virando lentamente, não. Tem que ser muito rápido, porque o sistema é bistable. Ou seja, só tem esses dois pontos de equilíbrio aí. Mas, quando você bota aqui no hard axis, aí ela se tem tempo de fazer muito devagarzinho e voltar entre menos a magnetização da saturação e mais magnetização da saturação. Então, o comportamento a gente pode ver que ele é mais ou menos como se fosse um cosseno no ângulo. Então, o mais importante que nós devemos assegurar em nossas amostras que elas sejam uniaxial e que elas possejam high plane anisotropy, ou seja, que tenham um eixo muito definido para a magnetização e um solo eixo também. Pronto, então, como a gente faz essas amostras aí? Então, nós fizemos os nossos filmes finos aqui, usando cobalt-based samples. Por que cobalto é tão importante? Porque o cobalto tem uma señal magneto-óptica muito grande com respeito a diferentes sistemas. Então, por isso é importante fazer com cobalto. Previamente, estudos em Dynamic Phase Transition foram feitos usando filmes de cobalto também. Aí, o que a gente faz diferente é que bota o rutênio. Por que o rutênio? É porque o rutênio, ele inibe a interação ferromagnética entre os spins do cobalto. Aí, quando ele faz isso, o que a gente está fazendo é modificar um pouco como é a temperatura crítica do sistema. Ou seja, está modificando o ferromagnetismo inerente às amostras, e aí, então, a gente, através de modificar o X, a concentração aqui do rutênio na nossa amostra, hasta um 30%, porque aí já depois ele se volta para a magnética no sistema, aí a gente tem uma fase ferromagnética e tem diferentes temperaturas de Curie, temperaturas de transição. Além disso, aqui, essas amostras que nós fizemos foram silício, tem prata aqui, cromo, aí o cobalto, o rutênio, e essa última capa aqui é para evitar que haja oxidação na superfície da nossa amostra. Aí, o que a gente faz é que, lembrem que nós precisamos que ela fique com uma alta anisotropia no eixo, no plano. Aí, esses aqui são como umas buffer layers que vão ajudar a que o eixo de fácil magnetização aqui no sistema, ele fique em plane, fique no plano dos nossos filmes fios. Então, aí a gente assegura que temos uma alta anisotropia através de usar um crystal alignment, ou seja, através de ir modificando como é o crescimento dessas capas aqui, a gente procura que esse eixo fique muito in plane. Então, elas foram feitas usando spattering, e isso foi feito usando o co-spattering. Como é que o co-spattering? Você lembra que aqui nós temos cobalto e rutênio, então a gente botava aqui nesse GAN aqui, cobalto, aqui rutênio, e fazia o spattering no mesmo tempo. Aí, essa técnica do co-spattering, a gente tinha muito controle, quanto era o tempo de deposição, quanto era a potência que a gente tinha que jogar em cada uma das GAN,
para ter aquelas concentrações que nós estamos falando. Aí, um post-patterning time foi de alrededor de 2 minutos, todo cresceu a temperatura ambiente, e esses target aqui estavam rotando a uma velocidade de 60 revoluções por minuto. Essa aqui é a nossa câmera, aqui tinha uma Lepler Chamber, e essa aqui estava em vácuo. Aí a gente interrompia no vácuo, fazia, botava aqui o seu substrato e jogava aqui dentro para fazer o post-patterning. Aí precisávamos alrededor de 6 dessas GAN aqui para poder fazer esse tipo de amostra, porque você precisa prata, cromo, cobalto, rutênio, e também o óxido de silício era feito aí in situ, todo feito in situ. Pronto. Então, aqui, essas são nossas amostras. Você lembra que a gente falou que a concentração ia ficar entre 0 e 0,3. Aí, essas aqui são nossas amostras com a estequiometria que a gente que a gente obteve. É muito importante ver que, efetivamente, a gente encontrou esse cobalto rutênio na orientação que nós estávamos precisando. Lembre que essa orientação aqui é aquela que faz que o eixo de fase de magnetização ela fique na superfície da amostra, que fique uniaxial. Então, foi muito importante obter a estequiometria que a gente estava precisando, e um dos features importantes aí é que você tem um corrimento do pico do cobalto rutênio quando você vai acrescentando porcentagem de rutênio no sistema. Ou seja, que a gente pode falar que essas amostras aí são uniaxials e além que tem alta alta anisotropia aí no eixo. Pronto. Aí, pronto, a gente tem a estequiometria. Agora tem que ver se elas efetivamente, magneticamente, têm aquele comportamento parecido ao macrospin model, ou seja, que são amostras que podem ser feitas e comparadas com estudos que precisam de amostras tipo Ising. Então, o que a gente faz aqui é, nós usamos o Vibrating Sample Magnetometry, o VSM, para fazer essa caracterização aqui. Então, lembrem que a gente, o que preocupava, procurar que as amostras tivessem um easy axis, que é esse azul aqui, e um hard axis, esse amarelo aqui. Então, vocês veem que no hard axis, ele aqui, justo no campo coercitivo, a magnetização ela muda rapidamente. Você vai do magnetização de saturação a menos magnetização de saturação. Ou seja, que o nosso sistema é bistable. Tem esse feature que é muito importante para a exploração de amostras tipo Ising. E se você compara com o Stoner-Wolfram Model aqui, o que a gente faz é, você tem a sua amostra e aí começa a variar esse ângulo aqui, beta, com o qual a amostra e o campo, elas ficam aí no BCM. Então, você tem que olhar que se elas são do tipo Stoner-Wolfram, elas têm que ter uma periodicidade, onde o eixo fácil de magnetização, a magnetização é grande, mas quando você está longe, ou seja, no hard axis, essa projeção aqui do magnetização, ela vai ser muito pequena. Aí, estamos nesse aqui. Então, vocês veem que as nossas amostras, com essas particularidades que a gente falou, elas, do jeito que a gente fez, elas têm todas as features que a gente precisa de amostras uniaxial com high anisotropy. Por quê? Para que sejam do tipo Ising. E por que a gente fala tanto do tipo Ising? É porque esses estudos, primeiros estudos em Dynamic Phase Transitions, eles foram feitos teoricamente usando modelos Ising. Então, a gente queria comparar um pouco como eles aí, como o nosso estudo pode ser comparável com esses
anteriores e ver se efectivamente as features aparecem em ambos sistemas. Já por último, lembrem que outro dos nossos objetivos era que a temperatura a adquirir, ela mudara de amostra em amostra em termos da concentração. Aí o Kuzmin, aqui nessa referência, SPRL, aqui de 2005, ele fala como você pode encontrar a temperatura de transição para amostras que têm a temperatura de transição muito longe do seu equipamento. Por exemplo, o nosso equipamento, ele só tinha para medir aqui até 350, 360 Kelvin. Aí, através deste least square feet, a gente pode, através dessa relação aqui, obter a temperatura aqui tentativa para essas nossas amostras. Então, vocês veem aqui que, à medida que nós vamos colocando mais rutênio, ou seja, a dopagem de rutênio aumenta em nosso material, a temperatura adquirir, ela vai chegando muito mais perto à temperatura ambiente. Por quê? Porque o ferromagnetismo é muito mais débil, então aí a transição está muito mais perto dessa temperatura adquirir que a gente está precisando. Então, nós temos todos os ingredientes para já fazer o nosso estudo experimental. Temos amostras com anisotropia uniaxial no plano, além de que a gente tem diferentes amostras com TORTC ratios. Então, temos todos os ingredientes para já começar a fazer o nosso estudo de Dynamic Phase Transitions. Então, como a gente detecta os Dynamic Phase Transitions? O mais importante para nós era usar a técnica que é denominada Magneto-Optical Kerr Effect, ou MOC. O MOC tem diferentes configurações dependendo do como o feixe do laser ele se apontado à superfície da amostra e como o campo ele seja botado também na amostra. Então, tem o LMOC, onde a magnetização, o campo aqui, é ao longe do plano de incidência. Aqui tem o TMOC, onde o campo externo ele é azimutal, perpendicular com o plano de incidência. Lembra que o plano de incidência aqui seria ZX, aqui seria nosso plano de incidência, e tem outro que é o PMOC, que é o Polar MOC, onde o campo é no plano de incidência, como a gente vê aqui. Pronto. Então, como funciona o Magneto-Optical Kerr Effect? Para o LMOC e o PMOC, você olha como é a diferença na polarização do laser aqui. Você lembra? Você tem uma onda eletromagnética aqui, está chegando. Aí a magnetização da amostra, com a polarização do laser, aí você apresenta uma diferença e você olha aqui no final como foi a polarização. Aí o TMOC, o que a gente faz com o TMOC é olhar só a intensidade. A gente não precisa olhar como foi o câmbio na polarização, mas só como foi o câmbio aqui, quando você mandou certa intensidade do laser, qual foi a intensidade quando saiu. Pronto. Então, aí o que a gente usou para o nosso estudo é o TMOC, essa configuração aqui. Só que essa configuração foi modificar do jeito que a gente tivesse um enhance, aumentar a contribuição da relação entre o câmbio de intensidade com a intensidade da amostra. E isso foi feito através do que a gente denominou Ultra Sensitive TMOC, é decir, um TMOC ultra sensitivo com muita resolução. Por quê? Porque aí, como que a gente faz? Se você lembra, eu falei que o TMOC é só olha câmbios, mudanças na intensidade da sinal. Aí o que a gente faz é que você não só vai olhar essas mudanças na intensidade, mas através do jeito aqui do banco óptico que a gente tem aqui, também você pode perceber como é o câmbio, a mudança na polarização.
aí isso aumenta a sinal. O signal to noise ratio aumenta de 100 a 1, que com Moog convencional. Ou seja, que esses efeitos, esses dynamic phase transition, é muito mais simples você detectar desse jeito aqui que com o tradicional T-Moog. Então, isso é aqui o nosso setup. Você tem um laser, um polarizer. Aqui dentro fica o electromagnet e a amostra está dentro. A gente vai mostrar daqui a pouco como é que fica. Tem um quarter wave plate, um analyzer e finalmente o nosso detector. Aqui o power source é muito importante porque ela tem que ser um power source que pode botar campos que estão mudando no tempo. Então, é importante que essas são as características. Tem um ultra low noise laser de essas características aqui e esse é nosso ângulo de incidência. Pronto. Então, vocês já nós temos amostras, temos o sistema de detecção, mas a gente tem que assegurar que podamos fazer mudanças muito pequenas no campo que a gente está botando e além que esse campo seja muito estável em função do período. E tem outro parâmetro importantíssimo, que é o denominado bias field. Se vocês veem aqui, olhem como o Ørsted muda totalmente os mapas dinâmicos que a gente tem. Só um Ørsted de diferença entre esse mapa aqui e esse mapa aqui. Então, é muito importante você ter estabilidade no seu sistema. Aí a gente, o primeiro que tem que fazer é uma calibração do campo para olhar a estabilidade. Então, se você vê aqui você tem a sua amostra, aí está chegando o laser, aqui ele está rebotando, entre aspas, ele está chegando aqui. E, então, o que a gente faz é o seguinte, aí nós olhamos como a estabilidade desse eletroimã aí no tempo, porque você lembra, é um eletroimã, então ele pode ir esquentando no tempo, aí você pode ter perdas. Aí o que a gente olhou foi como foi a estabilidade desse sistema aí em função de diferentes ciclos. É decir, a gente fazia um ciclo de estereses e olhava como era o campo médio em função também do período. Aí nós encontramos que tanto para o campo esse aqui, a amplitude do campo que está mudando no tempo e a amplitude desse bias field, esse campo conjugado a nosso parâmetro de ordem, que nós temos para o bias field é mais ou menos 0,4 Ørsted, ou seja, uma estabilidade muito grande até amplitude de 600 Ørsted. Para essa amplitude no campo que está mudando no tempo, aí o nosso erro é mais ou menos 1 Ørsted. Ou seja, que o nosso sistema é muito estável. Se você pensa, 1 Ørsted muito, muito baixo para você ter tanta estabilidade no sistema no alrededor de 250 ciclos de estereses. Aí, então, essa parte foi muito, muito importante. A gente levou muito tempo para ter essas condições de estabilidade no nosso sistema. Então, vamos falar como foi a detecção das transições dinâmicas. Então, nas transições dinâmicas, você lembrem que a gente está muito preocupado do que a gente denomina o parâmetro de ordem, que é como a magnetização em função do tempo. Então, o que a gente fazia é o seguinte, a gente joga aqui um campo desse tipo aqui, onde H0 é a amplitude do campo magnético externo que está mudando no tempo, e HV, bias field, é como um bias que faz mudar essa señal que nós temos aqui. Então, o que a gente faz é utilizar esses ciclos aqui de referência no começo e no final. Por que são importantes esses ciclos aí? Porque você sabe que nessas porções do mapa que a gente está medindo, nisso a sua amostra está saturada. Então, a resposta dela, o parâmetro de ordem dela, nessas regiões, ele é sempre zero. Então, se vocês olham aqui,
Vejam que a resposta não vai mudar. Se você tem um campo com um período por acima do período crítico, ela fica do mesmo jeito. Olhem que não há muita diferença entre jogar esse aqui no final, e esse com um comprimento muito mais baixo. E aqui o parâmetro de ordem, lembre que o parâmetro de ordem é a magnetização, a integral de magnetização em função do tempo. Então, o parâmetro de ordem aqui é 0. Pronto. Então, você lembra que também tem esse HV aqui, que é o bias field, que vai modificar um pouco a nossa resposta no sistema. Então, olha aqui. Quando você joga um HV igual a 0, não muda a resposta. Então, você tem aqueles de referência, onde a amostra está saturada, ou seja, você tem estereses, mudas de mais ou menos a magnetização, a menos magnetização, e assim sucessivamente. Aí, quando você bota um campo muito pequenino, mais 5S, olha como muda a resposta da amostra. Ela colapsa totalmente. Aí, então, o que passa? O parâmetro de ordem que aqui que era Q igual a 0, aqui muda a Q igual a 1. E se você joga esse campo mais com o signo invertido, a menos 5, então ele fica aqui, no menos 1. Então, a importância de ter esses sinais de referência é poder você olhar como a resposta e como efetivamente a resposta está mudando no tempo. Então, nós conseguimos alcançar signal-to-noise ratio alrededor de 10 a la menos 6. É muita, por isso você precisa muita sensibilidade em sua medida, porque são o ruído e as sinais que a gente tem são 10 a la menos 8. Ou seja, são sinais muito baixas que você tem que ter um sistema de aquisição muito importante atrás dele. Então, lembre que o que a gente está procurando aqui é encontrar o parâmetro de ordem Q. Aqui, então, se você falar de um só ciclo, ou seja, como se fosse um ciclo de série, se você joga o campo, vai um período, então você teria o Q para um só desses. Mas a gente faz para muitos ciclos de estereses, aí o parâmetro de ordem meio, ele é esse Q aqui, que nós temos para os diferentes Q subir na amostra. Então, vou falar como vocês podem entender o que são os mapas de fase para transições dinâmicas de fase e como eles foram feitos, como um ponto desses aqui, onde você está olhando, eles têm um trabalho muito importante atrás dele. Então, eles foram feitos do seguinte jeito. Aí a gente botou 250 ciclos, ou seja, 250 desses aqui que estão mudando no tempo, e os primeiros 150 são removidos. E isso se faz 5 vezes. 5 vezes. A gente repete 5 vezes. Porque a gente tira esses 150. É para assegurar que a gente tem estabilidade no nosso sistema. Pensem que esses 250 ciclos são ciclos completos de estereses, ou seja, você vai, zero campo, campo máximo, campo zero, campo mínimo, logo campo zero. Então, são muitas vezes o que a gente faz isso aqui, para só ter um ponto desses aqui. Então, como foi o scan aqui nos nossos mapas? A gente fez, mudou o período 33 passos, é decir, mais ou menos uma década, a gente não tinha muitos períodos, mas o importante aqui é que nós podemos modificar 60 passos no campo, ou seja, 60 amplitudes diferentes e 120 bias fields acá. Então, mais ou menos, para a gente obter o mapa desses aqui que estou mostrando, leva 48 a 72 horas. Mas você tem, de todos os mapas, muitos dados. Alrededor de um mapa desses aqui é composto de
3 gigas de informação, 3, 4 gigas de informação, você precisa trabalhar com elas para ter um só ponto. Então, veja que é um trabalho que leva um pouco de tempo. Pronto, eles foram feitos, ou seja, a aquisição foi feita com a BBU e o processamento foi feito com MATLAB. Então, para vocês entenderem, aqui, quando eu falo do regime ferromagnético, Dynamic Ferromagnetic, ou ordenado, é quando o parâmetro de ordem Q é aproximadamente mais ou menos 1. Ou seja, essas regiões aqui, onde você vê muito azul, muito vermelho, é porque é muito perto a 1. Aí, quando ele está ficando um pouco mais verde, é que o parâmetro de ordem é 0. Ou seja, essas regiões aqui. Pronto. Então, vamos a ver como foram feitas as Dynamic Phase Transitions aqui. E nós estamos preocupados em essa região aqui, que a gente denominou de slow regime, ou seja, o regime lento, devagar. Por quê? Porque aí, nesse regime, onde a gente faz um scan da amplitude do campo, aí, nesse regime, nós podemos aceder a uma porção muito mais grande do Dynamic Phase Space. Além de que, nesse que é um regime rápido, a gente não tem muitos detalhes porque o p-scan que nós poderíamos fazer é muito curto, então não pode fazer muito dessa região aqui no p-scan. Então, olha aqui, a gente tem esse regime aqui, que é o regime ferromagnético, o regime paramagnético, e como está mudando aí no nosso sistema. Então, agora sim, para a parte final da minha apresentação, vou mostrar os resultados. O nosso resultado, se vocês lembram no começo da minha seminário, eu comecei falando um pouco de como o diagrama é fase para transições dinâmicas. Tá, você tem um ponto aqui, que é o ponto da Dynamic Phase Transition, onde você tem o período crítico. E tem essa linha aqui, é fase, que distingue essas estabilidades aqui no nosso sistema. Se vocês veem, nós temos aquela linha aí que tem o regime ferromagnético e tem esse regime aqui paramagnético. Além disso, se vocês veem, eu estou mudando aqui a amplitude do campo externo e o parâmetro crítico, o período crítico, ele está muito mais perto da parte esquerda daqui. Ou seja, que o período crítico ele está decrescendo à medida que a gente está aumentando a intensidade no campo, que é algo esperado para nosso sistema. Além, tem aqui, se vocês alcançam a ver, tem umas bandas aí no redor que você vai olhando um pouco e distingue essas sidebands que estudos teóricos estavam esperando que acontecessem. E nós encontramos que, efetivamente, essas sidebands se dão experimentalmente, que você tem esse comportamento aí de bandas laterais, ou seja, o metamagnetismo. Então, vou passar aqui um pouquinho. Então, você vê que tem aquela linha de fase e o mais importante é que tem aquele sideband behavior. É decir, que quando o sistema está fora de equilíbrio, é muito diferente que quando você está trabalhando no equilíbrio, porque, olha aqui é muito mais sharp, é muito mais rápido, como ele está mudando essas coisas aí. Então, é importante para nós ter. Aqui, se vocês verem, aqui estamos deixando o período fixo. Aqui a gente está mudando o período, olha aqui, e aqui a gente está mudando o H0. Ou seja, que vemos que esse sideband-like behavior é muito mais evidente quando nós fazemos um varrido em H0 que no período. Por quê? Porque estamos explorando uma região muito mais grande aqui, então
estamos olhando muito mais features do PC. Por isso, a gente trabalhou desse jeito aqui. Ou seja, a gente vai fazer esse tipo de mapas aqui, onde o parâmetro de ordem, ele vai ser uma função do H0 e HB com um período fixo. Então, aqui vocês podem olhar que para diferentes amostras com diferentes t/c, o comportamento é similar. Ou seja, você tem essas regiões aqui, onde Q onde o Q é mais 1, aqui o Q é menos 1, e assim tem o regime ferromagnético, o regime paramagnético dinâmico, e tem um ponto de transição e a linha que está no HB0. Então, você vê, ou vocês percebem, que isso que a gente esperava para uma amostra com um t/c fixo, ele não é independente da temperatura de transição, mas ele ocorre em todo o diagrama de fase. Ou seja, que esses mapas aqui, que são diferentes aos iniciais que eu mostrei, esse Q, H0, HB, exibem as mesmas propriedades qualitativas do Dynamic Phase Transition, ok? Onde nós, em lugar de ter um parâmetro, um período crítico, PC, a gente vai ter um H crítico, um field critic, onde a transição dinâmica de fase, ela tem essa transição. Pronto. Finalmente, a gente o que fez é olhar como são as flutuações do parâmetro de ordem com respeito à desviação. Por quê? Porque aí é onde você vê aquelas metamagnetic fluctuation no seu sistema. Então, se vocês veem aqui, quando você está acrescentando a temperatura de Curie, a temperatura de transição, essas metamagnetic fluctuations são muito mais grandes, muito mais fortes aí. Onde aquela vermelha aqui é porque são transições muito maiores a 0,2, ou seja, a desviação aqui do parâmetro de ordem, ele está mudando, e aqui são muito pequenas. Então, uma conclusão importante é que é muito estável no ferromagnetic state, ou seja, aqui, vejam que nessa região aqui azul, ele é muito estável, ou seja, que essa diferença aqui entre EQ e o valor médio EQ é zero. Mas, quando você está no paramagnetic regime, tem um pouco disso aí, mas tem essa região aqui onde o metamagnetic character, ele se apresenta. E então, esse é um feature das transições dinâmicas de fase, ou seja, esse é como o fingerprint das transições de fase. Você sabe que é uma transição dinâmica, porque se você olha como a suscetibilidade do sistema, como é essa suscetibilidade com essa desviação aqui, você tem esses sidebands que não se apresentam em transições no equilíbrio. Então, finalmente, aqui tem um erro, mas você lembra que essas com melhor t/c, essa tem maior t/c, a gente viu como a densidade de probabilidade em função de t/c. E a gente encontrou que, se você... Aqui é muito mais provável que se você tem um t/c alto, tem uma competência entre as duas, entre transições baixas e transições altas. Mas, quando o t/c é muito mais menor, ou seja, aqui, as transições, essa magnetic fluctuations, não estão presentes, ou seja, você tem quase toda a estabilidade, é muito perto a 1, e tem muito pouquinhas aqui sidebands, mientras que quando você vai acrescentando aqui no seu diagrama a concentração do rutenio, aí você vai vendo que a metamagnetic fluctuations are enhanced, elas aumentam aí em termos da t/c. Ou seja, que se nós vemos o ratio
entre a probabilidade de ter flutuações altas sobre flutuações baixas, então aqui elas são muito mais prováveis quando você tem temperaturas perto da temperatura ambiente. Ou seja, que esse metamagnetic behavior é muito melhor olhar ele quando você está perto da temperatura ambiente. Pronto, então um resumo aí muito rápido é que, independente do T over TC, para o nosso diagrama de fase, eles têm as mesmas qualitative features das transições dinâmicas de fase. Independente, a gente não tem um PC, vai ter um H crítico. As flutuações metamagnéticas perto das transições dinâmicas de fase são observadas como um fenômeno geral, independente da temperatura, e que ocorre num Paramagnetic Dynamic Phase Space, ou seja, só ocorrem no espaço onde o sistema é desordenado, mas lembrem, desordenado dinamicamente. E último é que as flutuações mostram que são muito mais grandes quando estão para T over TC perto da temperatura ambiente. Então, quero deixar meus agradecimentos ao pessoal que fez isso possível. Aí eu pude fazer meu doutorado com ciências e esse trabalho aqui foi feito no Nanomagnetismo Group, no SIC Nanogune e o Grupo Estado Sólido da Universidade de Antioquia. Então, muito obrigado e espero que entenderam um pouco do que eu falei. Muito obrigado, pessoal. Excelente palestra, Juan. Parabéns. Pessoal, alguma pergunta? Eu não sei se eu tenho Deixa eu desligar aqui o RT. Ok, tem um conflito aqui de áudio. Sim. Muito bom, Juan. Eu não sei se eu tenho uma pergunta muito clara, não sendo especialista, me esforcei aqui de entender, mas vê só, Juan, naquela série de medidas que você varia temperatura em torno da temperatura crítica, sim. Faz sentido. Minha primeira pergunta é: você poderia ir abaixo desse ponto 37? Aham. Se eu poderia fazer? A gente pode fazer. Porque, olha, o que a gente fez foi não mudar a temperatura intrinsecamente no setup, porque você fazer isso no mock é muito complicado. O que a gente faz é mudar em termos da concentração acá do rutênio. Então, a gente pode tentar fazer um conjunto de amostras que tenham um rutênio muito menor a esse número aqui, o ponto 14. Só que nós estávamos muito interessados em que a amostra ficasse mais perto da temperatura ambiente, ou seja, que a temperatura crítica fosse muito cercana do T, que foi 300 Kelvin, aqui esse ratio que tem aqui. Por quê? Porque o nosso estudo era olhar como tinha um enhance com respeito a essa transição. Mas você pode fazer, só que essas features aqui, as metamagnetic fluctuations, elas vão tender a ser muito menores por embaixo dessas temperaturas aqui. Mas você pode fazer claramente com a concentração. Entendi. Porque minha motivação fazendo essa pergunta é que em outros sistemas a gente observa, Juan, uma transição de fase, o comportamento estatístico que a gente tem nos nossos sistemas, ele muda dramaticamente quando você passa em torno de algum parâmetro crítico. No caso, você usa aí a temperatura. Então, minha curiosidade é se você teria um comportamento dramático aí passando em torno desse valor abaixo de TC, né?
Então... deve ter mesmo, porque você apresentaria esse tipo aqui, olha aqui. A gente tem aquele comportamento e tem aquela transição, então, como é dinâmica, ela deve ficar por embaixo aqui. Só que aqui a gente não está mudando per se o teu vértice, esse é um parâmetro fixo no sistema, aí o que a gente muda é a amplitude do campo externo. Mas você pode, em princípio, fazer e olhar onde efetivamente está aquela transição. Uhum. Não sei se respondi a pergunta. Excelente, Juan. Muito obrigado, hein? Não, obrigado a vocês. Mais alguma pergunta, pessoal? Comentários? Eu acho que dá para fazer com um Peltier por trás, né? Nós estamos tentando montar um sistema desse aí, parecido aqui, para estudar exatamente algo parecido que você fez aí. Uma coisa que... Esse sistema é muito simples, em princípio, fazer. O mock é das coisas mais simples que você precisa, que você pode fazer com... a gente só precisa um laser, aqui um polarizer, outro polarizer e já. Só que o nosso setup, o problema é que como você está... o mais caro, eu acho, que é a fonte aqui. Porque essa fonte tem que ser uma fonte AC. Ou seja, porque como o nosso campo ele está mudando no tempo, tem que ser uma fonte muito estável. Nós podemos usar uma bobina aí, né? Estamos trabalhando nesse sentido. Uma bobina de realmente com campo altamente localizado. Exatamente. Só que aqui a gente tem um eletroimã porque nós precisamos de campos muito mais altos que uma bobina de Helmholtz. Ele modula o campo. Muito bem. Uma pergunta, essa curiosidade, é o seguinte, se a gente trocar o rutênio, por exemplo, por outro elemento químico como o ferro, no caso aí, que é do mesmo elemento da tabela periódica, né, o ácido, ou o ósmio, você teria os resultados similares? Cara, eu não sei, porque aí você tem que precisar que as amostras aqui, o buffer layer, elas permitem que você tenha uma estequiometria e que a sua magnetização fique no eixo, porque é muito importante para fazer esse tipo de estudos aqui, que a nossa magnetização ela fique aqui no plano. Mas eu não sei, tem amostras onde eles botam platina, cara, olha, onde com platina pode fazer esse tipo de estudos, mas a maioria de estudos que saíram a partir desse nosso aqui é cobalto rutênio. Cobalto rutênio e botam alguma outra coisinha para mudar o teu vértice, mas a maioria é porque o rutênio é muito caro. Esse é um problema, o rutênio é caríssimo, muito caro, eu não sei porquê, mas é muito difícil de conseguir. Aí os caras lá no Nanogun, eles tinham um blanco, então a gente podia fazer. Mas rutênio é caro, mas eu acho que se você conseguir que a estequiometria do sistema ela fique no eixo, pode replicar esse tipo de amostras aqui. Poderia, mas não tenho certeza aí 100%, não. Mas acho que seria muito bonito tentar fazer isso. Realmente. Porque isso dá para fazer uma chave, né? Uma chave ótica aí. Exatamente. Esse sistema aqui é porque muito, por exemplo, para gravação magnética, aí você também tem aquele tipo de sistema onde você tem aquele flip na magnetização, então é importante também. Seria uma gravação magneto-ótica. Exatamente. Pessoal, mais alguma pergunta, comentários? Se não temos, eu vou pedir, assim como o meu ex-colega aqui, que coordenava os colóquios, o professor Ramon, vou pedir para abrir aí os áudios, né, e o microfone, bater uma salva de palmas aqui para o Juan.
de novo, muito obrigado pelo convite. Muito bom conhecer que tem um mestrado lá na engenharia física, porque, de novo, eu sou engenheiro físico, então é muito importante ver que a nossa carreira ela está chegando a muitos mais lugares aí no Brasil. Então, muito obrigado. Obrigado. Pode recomendar estudantes, viu, Juan? Vou recomendar mesmo. Isso. Obrigado. Aí vou ficar em contato com o Orlando para fazer aí alguns estudantes que estão interessados lá. Exatamente. Então, até mais, Juan. Um abraço, tudo de bom. Até mais. Boa tarde, pessoal. E até na próxima. Legal.